Bora falar do último caso de isomeria plana, que é a tautomeria. Bora lá? A tautomeria é um caso de isomeria plana onde nós vamos observar o equilíbrio químico entre os isômeros. Uma coisa importante é que a gente não pode confundir a tautomeria com a isomeria de função. Vou te mostrar por que muitas vezes acontece essa pequena confusão. Nós temos os casos comuns de tautomeria. A primeira delas é chamada de tautomeria aldoenólica, onde nós vamos observar o equilíbrio químico entre um aldeído juntamente aqui com um enol. Esse termo enólico ou enólica vem aqui dessa função orgânica conhecida como enol. O segundo caso é a tautomeria cetoenólica, onde nós temos uma cetona que estará em equilíbrio químico também com um enol. A gente bate o olho no equilíbrio e fala, bom, são duas substâncias que têm a mesma fórmula molecular e funções orgânicas diferentes, um enol com aldeído, um enol com cetona. E muitas vezes a gente quer chamar de isomeria de função. Na verdade, nós temos uma tautomeria, porque sempre teremos um enol em equilíbrio químico com uma função carbonilada. Os aldeídos são representados pela carbonila, que está ligada diretamente a um átomo de hidrogênio, C com dupla OH, aldeído. Enquanto as cetonas, nós temos uma carbonila entre átomos de carbono, beleza? Uma maneira que a gente então observa a tautomeria para não errar é sempre o enol em equilíbrio químico com carbonila, seja ela de um aldeído, seja ela de uma cetona. Muitas vezes os alunos têm uma tendência a ficar memorizando, para não falar decorar, né? Que qual tipo de enol que vai gerar um aldeído, qual tipo de enol vai gerar uma cetona. Na verdade, a gente não precisa disso. É lembrar que o enol vai formar ou ter de formar uma carbonila. Vou te mostrar como é que ele faz isso, então. Primeira coisa é lembrar que os enóis, eles são compostos, lembra desse sinal aqui? Ele indica que o composto ele é instável. E tudo aquilo que é instável, do ponto de vista da natureza, tem uma tendência a ir por um ponto mais estável. É por isso que a água vai de cima para baixo e não o contrário, né? Como é que era um enol, então? Vou desenhar aqui, nós temos uma C com dupla C, e num carbono, então, o grupo OH está pendurado. Hidroxila ligada a um carbono que faz dupla ligação é conhecida como enol, né? Tá aqui, vou completar o octeto do carbono com as suas ligações, ótimo. Já sabemos então que a característica do enol é ser instável, além de que também podemos classificá-la como compostos ácidos, né? O que vai acontecer aqui é que eu tenho que formar uma carbonila aqui, uma C com dupla O. A dupla ligação envolve uma ligação sigma e uma ligação do tipo π. O que vai acontecer, então, é a movimentação dessa ligação π para a formação de uma C com dupla O. Mas quando essa ligação π aqui se deslocar, a gente vai notar que esse carbono ficará com uma ligação a menos. O carbono é tetravalente e precisa de 4 ligações. E tem um outro problema também. Este átomo de oxigênio fará 2 ligações, carbono aqui com oxigênio, né? E uma ligação com o átomo de hidrogênio. Então, ele está acima do número de ligações que ele consegue fazer. Perceba que esse átomo de hidrogênio, então, ele tem que sair dali. Não é melhor, então, pegar esse hidrogênio e colocar ele justamente nesse carbono que está precisando de uma ligação? Pois é isso que vai acontecer. E aí ele entrará em equilíbrio químico com o produto. Olha a seta que interessante. Nós temos a seta que aponta para o lado do produto muito maior em relação à seta que aponta para o reagente. É claro, né? O enol ele é instável, então a reação química sempre tem uma tendência a ficar mais deslocada para o lado que é mais estável, beleza? Vou copiar o que sobrou aqui. Nós temos, esse carbono já tinha essas ligações, a ligação sigma ficou aqui entre carbonos, né? Já tinha essa ligação aqui também. Tinha uma ligação com oxigênio, agora nós temos uma segunda. Ele formou aqui a carbonila. E aquele átomo de hidrogênio que estava ligado no O veio aqui para o lado, no carbono, formando o octeto, né? As 4 ligações do átomo de carbono, belezinha? E agora, o que será que é esse produto? Bom, daí pouco importa, né? Porque a gente bate o olho, vou colocar um R aqui, ó, né? Se esse R for um átomo de hidrogênio, será um aldeído. Se for, então, um carbono, vai ser uma cetona. O mais importante mesmo é saber fazer esse deslocamento para a formação aqui, no caso, de uma carbonila. Uma coisa importante aí a se notar. Essas espécies do equilíbrio químico, né, desse processo conhecido como tautomeria, eles são conhecidos, os isômeros, como tautômeros, né? Então, nós temos aqui o equilíbrio químico aldoenólico, cetoenólico. Essas espécies que são isômeros entre si são chamadas de tautômeros, beleza? Deixa eu melhorar aqui, tautômeros.
tautômeros. Muito bem. Legal. Vou te mostrar exemplos, então, de como é que a gente vai formar os pares dos tautômeros nessa tal de tautomeria. Vixe, então tá aí. Bom, ó, perceba que nós temos enóis, né? O enol é um composto instável e ele vai ter uma tendência a entrar em equilíbrio químico, formar uma tautomeria com algum composto carbonilado. Como é que eu vou formar uma carbonila aqui? Vou deslocar a ligação π para o lado, formando uma C com dupla O. E o hidrogênio aqui vai completar o octeto lá do carbono, beleza? Nós temos então aqui, completando a nossa molécula no produto, o hidrogênio está aqui, está para baixo, ligação simples entre carbono, tem um H aqui, tinha uma ligação simples apenas com o oxigênio, agora teremos uma dupla ligação, uma carbonila, e o átomo de hidrogênio está aqui pendurado no carbono, beleza? Note que aqui eu formei uma C com dupla OH, que é um aldeído. Então eu tenho um equilíbrio químico ou uma tautomeria aldoenólica. Viu? Eu nem preciso ficar decorando aqui quem que era o enol. Simplesmente joguei a dupla ligação para o lado, fiz a carbonila e consegui um aldeído, beleza? Este aldeído com o enol, eles são tautômeros entre si. Olha esse segundo caso, nós temos o enol, também aqui um composto, claro, instável. Preciso formar alguma coisa mais estável do que este enol. O que eu faço? Um equilíbrio acontecer ou uma isomeria conhecida como tautomeria. Joga a ligação pi para o lado, agora sim, né? Forma uma C com dupla O e aqui o hidrogênio vem para o lado para completar o octeto do carbono, beleza? Vamos completar aqui no produto então. Tinha as ligações entre carbonos, simples aqui, o oxigênio, tem um CH3 para o lado, beleza? Aí nós vamos ficar com uma C com dupla O, carbonila formada, e o hidrogênio veio para cá, completando o octeto do carbono. C com dupla O entre carbonos, nós temos uma cetona, fechou. Aí tem o equilíbrio químico cetoenólico, e essas duas espécies, então, são conhecidas como tautômeros entre si, uma vez que é um equilíbrio, ou então uma isomeria conhecida como tautomeria, beleza? A tautomeria, então, envolve um enol, um composto instável, com uma outra espécie mais estável do que ele, que é uma espécie ou uma função carbonilada, aldoenólica ou cetoenólica, belezinha? É isso aí, te vejo numa próxima. Até mais!